0423939/2025. A Face Doctor Arapiraca está há 2 anos transformando vidas, oferecendo mais de 50 procedimentos de harmonização facial e corporal, incluindo botox, preenchimento labial, lipo sem cortes, harmonização de bumbum, entre outros. E o melhor, temos preços e condições de pagamento imperdíveis que você só encontra aqui. Agende sua avaliação gratuita pelo telefone 829-9375-7070 ou pelo Instagram @Face Doctor Arapiraca. Face Doctor Arapiraca, realçando sua beleza, transformando sua vida. Neste sábado, o Coaraci da Mata Fonseca é a casa do gigante de Alagoas. Asa Ferroviário. É jogo decisivo. A partir das 5 da tarde. Oferecimento: Coringa, forte como o povo nordestino. Tal Transporte, aqui o nosso compromisso é com você. Salgadinhos Pop Show, crocantes e saborosos. Regis Autopeças, o caminho certo. Peças para veículos leves e pesados. Morada Construção, visite-nos, entre, a morada é sua. Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. Almeida Autopeças e Almeida Autoposto. Em Batingas, Arapiraca. Radar, o seu distribuidor Fiat em toda a região. Nova Só Esportes Magazine, em Arapiraca e Coruripe. Cachaça Mucuri Cristal e Gold, um produto Popular Alimentos. Azul Atacarejo, é da terra, é da gente. Ótica São Lázaro, Praça Marques ao lado da Caixa. Prefeitura de Arapiraca, incentivando o esporte amador e profissional. BYD JRCA, sua nova concessionária de veículos elétricos e híbridos. Agora em Arapiraca e região. Peças, acessórios e serviços. Nunes Ciclopeças, 65 anos com você. Rua Dom Vital, por trás da Concatedral. Organização Zé Nunes. Coagro, presente no campo e na sua vida. JRCA Bajaj Motos. Desacelere, seu bem maior é a vida. O torcedor já sabe, futebol é aqui. A líder de verdade. Essa é a líder de verdade. CYC 231, a Rádio Líder FM, transmitindo em 101,9 MHz. Arapiraca, Alagoas. Líder FM. Na Líder FM. Encontros e debates. Encontros e debates. Educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, acessibilidade, assistência social e política pública. O dia a dia da sua cidade e do estado de Alagoas. Encontros e debates. Encontros e debates. Com Paulo Marcelo Tavares. Olá, grande abraço, boa tarde, 1h mais 4 minutos, chegando, 1h04 aqui, já batendo aqui, ó, 1h04 nesse exato momento. Você acompanha a partir de agora o nosso Encontros de Debate, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, com apoio Portal Alagoas na mídia. A notícia no lugar certo, Triunfo Pedras, a menor brita para sua obra. Tem informações, comentários, debates, assuntos que interessam e que merecem destaque. Na técnica tem Jackson Tigre, a participação de Rodrigo Abraão, Saulo Oliveira, Tiago Abel, ainda estão a caminho aqui dos estúdios. Nós temos ainda a transmissão aqui pelas redes sociais do Gleu Santos, a direção executiva de Marlon Ferreira. Hoje, várias pautas aqui, locais, pautas nacionais em debate e discussão com os nossos convidados. Vamos tratar aqui sobre nova creche inaugurada agora há pouco aqui na cidade, ampliando o acesso à educação infantil. Mais de 300 crianças serão atendidas no residencial Vale do Perucaba. Já fala do prefeito Luciano Barbosa aqui em Encontros de Debates. Senadores de Alagoas não assinam pedido de impeachment contra Moraes. Pois é, Operação Nacional contra Feminicídio e Violência prende mais de 300 pessoas. É a Lei Maria da Penha, salvo engano aí, completando 19 anos, salvo engano aqui se não estiver errado na minha conta, e que resolveu alguma coisa, mas infelizmente os casos de violência continuam ainda. O fenômeno da Mega Sena, que coisa é essa? Porque tanta gente ainda ama esta loteria esportiva oficial, e por que as outras são proibidas? Uma pode
pode, a outra não, as outras não. Prefeito Luciano Barbosa entrega Centro de Educação Infantil do Vale do Perucaba nesta sexta-feira e também tem dica de filme, de cinema e também de livro lá no final. Boa tarde a você, Gleu Santos, que está acompanhando, transmitindo a nossa live aqui, o nosso programa Encontros e Debates desta sexta-feira. É rapidinho, modifica aqui. O recado inicial é da Triunfo Pedras. Você já ouviu falar na brita granítica, atestada por pesquisadores e pelos órgãos competentes, CREA e a BCP. Brita granítica é a mais indicada na construção civil, com elevada resistência, baixa absorção, proporciona economia de água e cimento, evita a corrosão de estruturas em aço, não possui reatividade química. Brita granítica é com a Triunfo Pedras. O telefone 3076-0077. Entregamos a partir de 2 metros em Arapiraca. Triunfo Pedras, juntos somos mais fortes. Uma ótima sexta-feira, emblemática, elegância. Hoje é o dia do gato, por isso que ele veio assim, todo nesse visual aí. Professor Rodrigo Abraão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Jackson, aqui no apoio. Gleu também, um abraço e todos os ouvintes. Então, eu vou ser sincero, né? Fazia tempo que eu não vim aqui na sexta-feira. Já tô vendo muitos assuntos, já estou doido para debater, mas eu já estou preparado para mais tarde. Hoje a gente tem aí um grande show em Arapiraca, então eu vim nessa elegância, porque... A dúvida de muita gente é se o show vai ser para a rodovia ou contra a rodovia, ou seja, o palco tá virado para o shopping, para a rodovia para o 220. shopping, para o shopping, né? Então, esse trajeto... Os garapeiros vão se preparar ali mais tarde, viu uma turma preparando um caminhão, atenção para spoiler. Vamos parar um caminhão ali mais tarde, muito bom, muito interessante coberto, isso. Quando o pessoal vai maiar, vai assistir de graça. Então, é o novo malhar. É novinho esse. Malhar. A gente utilizava esse termo malhar, pra quem tá ouvindo, muita gente sabe, né? É pra quem entrava no circo de graça. Pois é. Né? Você lembra, né? Por baixo da lona. Por baixo da lona. Rapaz. Então, tinha parte ali do ingresso. Então, quando você não tinha o dinheiro, você malhava, viu, galera? Então, a gíria antiga, malhar, é você ia geralmente pela parte de trás do circo, né? Na lona. Ou pulando o muro de um evento. Sim, bebendo, também, sim. Aqui, porque é o que eu falo pra essa geração. Gente, vocês não sabem, há 30 anos atrás, né, Paulo? Que é da década de 70 e de 80, como as condições econômicas do Brasil eram diferentes. Era plano econômico entra, plano econômico sai, moeda troca, e era difícil pra maior parte da população. Então, às vezes, quando o orçamento estava apertado, você tinha que malhar, pular o muro e por aí vai. Mas, confirmando, o palco, ele está virado, né, pra L220, inclusive tá muito bonito, o espaço é muito elegante, né? Você já vê uma grande movimentação, porque é rota pra minha casa, né? Você já vê grande movimentação do pessoal que vai vender, né? Porque isso gera toda uma renda. Você já vê, inclusive, ônibus das bandas que vão se apresentar já aqui em Arapiraca. Então, realmente, o palco é muito bonito, o espaço está bem organizado e acredito que vai ser um bom show. Mas, confirmando, está voltado para a L220. E me disseram, né, nos bastidores, que havia a probabilidade do palco ser virado para o outro lado, mas devido à questão do som. Foi assim que me passaram. Então, que a questão do som, isso, perfeitamente ficaria melhor. Então, tá realmente uma estrutura muito bonita, a gente brinca assim, mas espero que hoje, né, seja um grande show, que os arapiraquenses e todos aqueles que vêm de outras cidades possam aproveitar. Eu ainda tô decidindo, né? Mais tarde a gente vê. É um dia bom, galera, um dia bom, um dia de sol aqui em Arapiraca, né? Tá fazendo um sol legal, então a gente espera que tenha tudo certo nesse show, né? Que vai atrair muita gente para a cidade de Arapiraca hoje, Paulo. Muito bem, eu não posso dizer aqui com uma palavra, não posso pronunciar aqui a verdadeira palavra da equipe que está já se preparando para atuar mais tarde, mas eles estão passando aqui desde ontem com seus automóveis. Sim. Eles ficam esperando que você saia embriagado do show e passe pelos colegas. Você pode ser convidado a tomar saideira. Festinha. Tem uma festinha. Isso. É o after. Você será muito bem recebido, inclusive, nessa festinha. O carro vai ficar parado e você pode ir para casa. E não precisa nem pagar ingresso. Não. Dependendo da situação, você inclusive ganha uma carona. Exatamente. Dorme tranquilo, guardadinho. Chega em casa segunda-feira. Ou mais. Ô, Abel, e como a gente falou há pouco a palavra malhar, né? Vamos falar pro Paulo também uma palavra para esse fim de festa, o after, né? O after, é o after, tá? Isso. É o after aqui. E aí, o bom de plantão hoje é Palmeiras dos Índios. O bom é que o cara pode sair pro show. Exato. Na saída do show. Exatamente. E passar a noite em Palmeiras. Perfeito.
visitar lá o segunda-feira. Cristo. E na segunda-feira volta. Exatamente, fazer um estágio no Poder Judiciário e talvez segunda-feira voltar para casa. O bom é que essa festa, Paulo, ela é muito democrática, né? Sim, claro. Ela tem carro, ela tem van, ela tem luzes, som. É um negócio bacana. Não vai de aplicativo, não é muito É isso. Exatamente. Pega o Uber aí, né? Tem aplicativo, tem o bom e velho táxi, né? Arapiraca ainda conta com uma estrutura de táxi muito boa. verdade. A gente tem aí vários aplicativos rodando pela cidade. Tem os mototáxis, né? também. Tem o motorista da rodada. Tem. Tem aquele camarada que você vai dizer assim, ó, eu não bebo, tô aí fazendo uma preparação para algo religioso, tô tomando um remédio, por exemplo, não posso beber, vou levar, vou trazer, vou buscar, vou levar. Então acho que tem alternativas pra gente não pisar feio na bola. Perfeito. O show, as festas em geral, mas esse show em específico, ele tem um elemento a mais a ter cuidado, que é a localização. Isso. É o primeiro show naquela região, é uma região de intenso fluxo, é uma estrada, é uma rodovia estadual, tem um fluxo muito significativo, né? Então é importante... São triplicada com atenção relação a aí. isso aí. Muito bem, 1h, 11 minutos, aqui no portal Alagoas na Mídia, nova creche em Arapiraca, amplia acesso à educação infantil, já o prefeito falando sobre isso aqui no programa. O FIES 2025, o MEC está informando que inicia já a convocação da lista de espera para o segundo semestre. Renan Filho e Rafael Brito foram condenados à indenização por danos morais ao prefeito de Maceió, JHC, e também a senhora Maria Cândia, que eu não sei quem é, mas está aqui na matéria. Deve ser a esposa... Primeira dama de Maceió. Primeira dama de Maceió? A esposa Maria do Cândia? deputado, do atual prefeito. Inclusive, fala-se na boca miúda que é pré-candidata. Aqui. Ainda não se sabe. Provavelmente a Assembleia Legislativa do Estado. Caramba, vai disputar com outro. Outros. Sim, com outros. Mas com aquele outro que foi senador, lembra? Sim. Ele quer voltar. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço. Foi a segunda maior apreensão da história do Brasil. Ainda tem ouro maciço, o programa do Silvio Santos já acabou faz tempo. Então, mas essa foi na região amazônica, né? Foi em Rondônia. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Barras de ouro. Barra de ouro. E estava avaliado em 60 milhões de reais. O pessoal ainda anda 80 milhões. 80 milhões? O pessoal ainda Já anda com aumentaram ouro. 143 quilos de ouro maciço. Foi lá em Altamira, no Pará. Foi no Pará, então aí já foi outra. Então porque teve esses dias em Boa Vista. Nossa. Em Boa Vista, teve esses dias em Boa Vista. A gente ainda tem A maior apreensão aconteceu em Boa Vista. Olha aí. Uma referência. Foi semana passada, de Boa Vista. Na segunda-feira, dia 4. Isso, olha aí. Essa foi a segunda. Já foi na quarta-feira. Você vê, eu achava que era de Boa Vista. Porque a de Boa Vista foi, né, um rapaz, ele estava num carro e a PRF, fazendo a operação padrão, fez a parada e viu que um carro popular. Isso. Aí viu o carro. Não era um carro, uma caminhoneta dessas grandes. E a PRF desconfiou. Então, por isso que eu achava. Então, foi avaliada em 60 milhões. Foi a segunda em uma mesma semana. A primeira em Boa Vista, na segunda-feira, 103 quilos em uma caminhonete. Aí, na quarta-feira, de novo, na região de Altamira, ali no Pará, 80 milhões em 143 quilos. Quanto mais se fiscaliza, mais se encontra. Né? E você vê que é sempre na região amazônica, né? Que é onde atuam os garimpos ilegais. Exatamente. Você tem uma grande pressão, né? E um combate da própria Polícia Federal, da PRF, né? Porque os garimpeiros procuram geralmente áreas indígenas, né? Onde é proibido o garimpo. Então, coincidentemente ou não, ambas na região amazônica. Você lembra da Serra Pelada? Serra Pelada foi ali exploração de ouro na década de 80. Aonde né? aconteceu isso? Na década de 80. Sim, eu sei. Onde? Local. O local, vai, me ajuda aí, Abel. Não, o estado é o Pará. Estado do Pará, Serra Pelada do Pará. O Paulo, ele me desafia, você já viu assim, ele acha, olha, o ouvinte da gente, nós historiadores acham que a gente... Os senhores são professores de história. Então, aí acham que a gente sabe tudo, tudo, né? Tem a obrigação de saber de tudo. saber tudo. Curionópolis, sudoeste do Pará. Aí, Pará. Curionópolis. Começa com quem? Curionópolis, no sudoeste do Pará. Curionópolis, região Curió. A região norte do Brasil. Vale lembrar que a região norte do Brasil, ela tem uma intensidade de mineração do século XX para cá. Né? Até o século XX eram outras áreas
do Brasil, Minas que era um Gerais, polo de exploração. Minas, a exemplo da região Bahia, sudeste, Minas Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso. Tá vendo aí? E aí depois subiu. Por isso que tem professor aqui nesse programa. Vamos lá, pauta 1. Vou deixar aqui. Não, vamos agora ouvir a trecho da entrevista coletiva que foi concedida agora há pouco à nossa equipe lá na inauguração da nova creche aqui em Arapiraca. As famílias do residencial Vale do Perucaba recebem nesta sexta-feira esse moderno centro de educação infantil. Nós tivemos lá, né? Eu, Cleo, que vai atender 300 crianças de 6 meses até 5 anos de idade. O centro de educação infantil foi inaugurado hoje, se chama Leônia Fontes de Deus, uma referência aqui, a saudosa professora, mãe dos colegas César Fontes, Melânio, Melquiades e Marcos Fontes. Saudoso professor César. Isso, Marcos Fontes, que estava lá presente acompanhando a inauguração. Teve a apresentação no início da orquestra Divina Harmonia. Eles todos lá com o novo fardamento. Parecia a banda do Colégio Tiradentes, né, Lio? A gente até confundiu. Opa, o pessoal tá aqui. Não, isso aqui é da orquestra Harmonia, que estavam lá e fizeram também uma bela apresentação. Na oportunidade, chegava o prefeito Luciano Barbosa, ao lado de vereadores, do deputado federal Daniel Barbosa, e nos concedeu a entrevista, um trechinho. Você acompanha agora aqui no Encontros e Debates. Para mim é um prazer grande. Muito bem, o repórter faz a matéria, o repórter tá no estúdio rapidinho, o flash. Já chegou. Né? E já estamos por aqui. Isso. É a tecnologia que faz aí o transporte, o teletransporte. Sim. Só lembrando, desde 2021 já foram construídas 6 novas escolas e 12 creches, além da revitalização e modernização de mais de 38 unidades de ensino. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já aqui em Encontros de Debates com o Triunfo Pedras, oferecendo o programa também com apoio de Portal Alagoas na mídia, a notícia no lugar certo. Até já. Encontros e Debates. Você já ouviu falar na brita granítica, atestada por pesquisadores e pelos órgãos competentes, CREA e ABCP. A brita granítica é a mais indicada na construção civil, com elevada resistência, baixa absorção, proporciona economia de água e cimento, evita corrosão nas estruturas em aço e não possui reatividade química. Brita granítica é com a Triunfo Pedras. Telefone 82 30 76 0077. Entregamos a partir de 2 metros em Arapiraca. Triunfo Pedras. Juntos somos mais fortes. 70 anos do G Barbosa. São 700 mil em prêmios, milhares de vales compras e frete grátis no site. Baixe o app e a cada R$100 em compras, informe seu CPF no caixa e ganhe um giro na roleta premiada. Girou, ganhou, levou. E você ainda economiza levando produtos das marcas Lacta, Colgate, Yoki, Sadia, Perdigão e Amitel. Beba com moderação. 70 anos do GB, 70 anos do GB. O parabéns é pra você. Está no ar o Fala Renan. Fala Renan. O programa do senador Renan Calheiros. Aqui você fica por dentro das ações, dos investimentos e dos caminhos que estão mudando a vida do povo alagoano. Economia, desenvolvimento e futuro. Com informação clara e compromisso com Alagoas. Porque aqui fazemos história com trabalho. Nosso senador Renan, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai explicar pra gente qual a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o imposto sobre operações financeiras. Fala, Renan! A decisão do Supremo Tribunal Federal tem vários níveis de importância. Inicialmente, ela deixa claro que o presidente da República não ultrapassou suas competências para aumentar algumas alíquotas do IOF. Depois, garante recursos importantes para o equilíbrio do orçamento de 2025 e, por fim, coloca um ponto final em uma discussão política que poderia ter sido evitada. O IOF é um imposto que incide principalmente para os mais ricos
em operações, por exemplo, de compra de moeda estrangeira, gastos com cartões de crédito no exterior e outros. É, sem dúvida, uma questão de justiça tributária. Mas isso para por aí, senador Renan? Claro que não. É o momento ideal para o governo melhorar o gasto público e cortar subsídios, revisar contratos, vender ativos imobiliários e aplicar o teto salarial, cortando super salários. Isso sim seria uma sinalização muito forte de compromisso com o equilíbrio das contas públicas, e são cortes que, sem dúvida, a sociedade aplaudiria. O Fala Renan fica por aqui. Toda semana você acompanha as ações que fazem a diferença na vida do povo alagoano. Até a próxima. Fala Renan! Todos os sábados, das 14 às 17 horas. A Bodega do Meiota, o diplomado. Oferecimento: Tiago Messias Motopeças, D Embalagens, Sindicato Rural de Arapiraca, Farmácia Premium, Clica Net Fibra, Estoma Ervas, Grupo ZL, Zito do Lindalvo, SOS Baús, fone 993011848, Muque Forte, Shopping da Carne, Forró das Véias, Cachaça Mucuri, Cristal e Gold, Salgadinhos Pop Show, Autoelétrica do Mancha e Fabrício Céu. Encontros e debates. Encontros e debates com Paulo Marcelo Tavares. Os senadores alagoanos Fernando Farias e Eudócia Caldas não assinaram um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí alguém pode pensar assim, senador Fernando Farias, senadora Eudócia Caldas, eu não lembro de ter votado nesses dois. Eu ia dizer isso agora. Na eleição passada. São herdeiros, né? São suplentes. Ambos são herdeiros. Tá vendo como é que são as coisas? A gente vota no José, mas a Maria... Exatamente. É um bônus. É um combo. Né? Ninguém votou aqui mas vamos dizer assim, não, mas quando você votou no candidato ao Senado, já sabia, ou deveria saber quem é o suplente. Perfeitamente. Geralmente não, né? Deveria. Não sabe. Aí você olha, pra senador, vota José. Quem é o suplente? Aparece bem pequenininho, às vezes nem tá no comício, nem tá na caminhada e por aí vai. Até porque o suplente não é um cargo eletivo. Ele não é eleito junto, assim, você não vota, como por exemplo no caso de presidente e vice. Você não vota naquela chapa ali. Né? Você vota no candidato e o candidato define quem vai ser o seu suplente. Né? Exatamente. Essa é a questão. Aí se alguém bater a biela, viva eu. Não foi o caso, não temos aqui senadores em óbito, mas o Fernando Farias está, né, senador por conta do Renan Filho, que está licenciado, é ministro dos Transportes. Eudócia Caldas, aí em definitivo, porque o senador eleito era o Rodrigo Cunha, que foi eleito vice-prefeito de Maceió. Então ela assumiu aí o restante do mandato. Vamos continuar o texto. Fernando Farias e Eudócia Caldas, senadores alagoanos, não assinaram um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, protocolado lá no Senado na última quarta-feira. Documento que foi articulado aí por senadores da oposição, alcançou o número mínimo de 41 assinaturas para ser apresentado à presidência da casa. Bom, mas mesmo assim, o presidente do Senado já mandou um aviso, né? Isso. O Davi Alcolumbre. Pode ter 51, 61, 71, 81, 201, mas quem manda na pauta sou eu. O negócio não vai pra frente. Não vai adiantar nada, né? Ele falou tanta mobilização pra nada. Ele falou, Davi Alcolumbre falou que nem ia pautar, né? E há pouco, Hugo Mota, presidente da Câmara, ele estava dando entrevista e deixou bem claro que não era interessante nesse momento um choque entre os poderes, né? O que a gente vê é devido às últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, e aí houve, né, aquela ocupação da Câmara por parte da oposição, né, reclamando de censura e, sobretudo, pleiteando a anistia, né? É interessante, eles, anistia ampla, geral e restrita, voltando àquele tema lá dos inícios da década de 80, mas em outra conjuntura. Então, os presidentes da casa já disseram que não iam admitir interferência em outro poder, nem tampouco admitir certa baderna, balbúrdia dentro da Câmara e dentro do Senado. É só uma correção aqui, antes da fala do Abel,
lembrar que temos o outro senador, que é o Renan Calheiros. O pai, que já havia se posicionado aí publicamente sobre isso, contrário, mas no caso atual não há registro de assinatura ou manifestação dele sobre o novo pedido. Então, o Renan Calheiros também continua no Senado. Ou seja, os 3 senadores alagoanos. Exato. E aí vale lembrar, Paulo, que esse movimento, quando a gente olha para as pautas políticas, eu acredito que as pautas políticas elas têm que ser debatidas sim, cada um tem que apresentar aquilo que acha certo, que, enfim, sua ideologia pede, mas eu acho que a gente tem um lugar para isso, que é um lugar democrático. O que nós vimos essa semana no Senado e no Congresso Federal foi uma verdadeira palhaçada. Me perdoem aqui os circenses, mas foi um grande teatro, né? Um teatro dos horrores, inclusive. Nós vimos pessoas se acorrentando em cadeiras dentro do Congresso Nacional. Trágico. Né? Nós vimos pessoas usando uma fita adesiva na boca, nos olhos e nos ouvidos. Como se houvesse censura no Brasil. Como se houvesse uma censura por parte do próprio Congresso. O que é mais alarmante é que esses movimentos foram feitos dentro do Congresso contra o Poder Judiciário. Em nenhum momento, por exemplo, o deputado Hugo Mota ou o senador Davi Alcolumbre cercearam a fala dos parlamentares. Sim. Né? O que foram decisões judiciais essas amparadas em processos, e aí o que vai julgar o mérito desses processos é o próprio Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Legislativo julgar esse mérito. Nós tivemos uma cena muito interessante de um jornalista baiano perguntando a um dos deputados, por exemplo, desde quando virou normal, virou correto descumprir medida judicial. E simplesmente desmontou o deputado, ele ficou sem argumento. Então, o que a gente vê em Alagoas hoje no Senado Federal, 2 suplentes, que de alguma maneira têm conexões com aqueles que lhe legaram o mandato, né? É inegável isso. Nós tivemos recentemente um acordo, isso não tem nada de ilegal, não tem nada de escondido, o acordo foi muito aberto. Nós tivemos um acordo entre figuras importantes da política estadual, como o atual prefeito de Maceió, o atual senador Renan Calheiros, o atual ministro Renan Filho, para a nomeação da tia do prefeito de Maceió para o STJ. Né? Então isso também envolveu demandas políticas. Eu repito, eu não estou falando aqui de ações ilegais. Né? Você pode talvez dizer, não, mas não é, eu não concordo, é imoral, mas não é ilegal. Está dentro da legalidade. Sim. Né? E essa negociação envolveu pautas posteriores. Olha, eu vou nomear aqui, mas eu preciso de um apoio ali, eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso daquela pauta ali. Então, eu vejo com prudência, mesmo que, por exemplo, a senadora Eudócia Caldas é do PL, que é um partido bastante alinhado com a pauta da anistia. Sim, é o principal partido da oposição. É o principal partido, mas com uma certa calma, com parcimônia, o que não é, por exemplo, muito bem-vindo por parte dos deputados alagoanos. Nós vimos deputados alagoanos dentro do Congresso Nacional ajudando a obstruir fisicamente o Congresso. Então é muito preocupante isso. Porque, né, Abel, só para complementar, assim, é o que a gente estava comentando agora em off. Existem outras pautas como a pauta econômica. Por exemplo, o Brasil não pode perder mais tempo com a questão, tem o tarifaço para resolver. Você vê que já está em voga, né? Já está em voga. E aí você vê setores como o setor do café, o setor do açúcar, o setor de hortifruti também. Ou seja, uma preocupação para que o Palácio Planalto, o ministro da Fazenda, o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, né? Que ele é o ministro da Indústria. Ou seja, há uma grande preocupação, porque isso pode ocasionar um sério desemprego, uma séria queda da economia. Então, assim, enquanto há um grande problema, que é a questão do tarifaço, você vê outras, como o Abel bem colocou, a lei cúmplice, né? Então é sobre isso. Pois é, e eu lembro bem aqui o Abel falando de pautas políticas e o que vem aí pela frente. Eu lembro aqui que o TSE já deu um prazo, salvo engano, de 60 dias para que os partidos oficializem as suas federações. Isso. Antigamente era coligações e tal. As coligações, isso. Então é mais um motivo
pro sujeito pegar aqui a porta da economia e deixar aqui em segundo plano. Exatamente. Porque fica discutindo agora as questões do próprio partido, da própria legenda e as conjunturas em cada estado, em cada região. A eleição é só ano que vem, mas os assuntos... É isso que é muito precoce, na mesa, precoce no Brasil, porque tá, tudo bem, as eleições de 2026, né? Mas, no entanto, a gente tá em meados de 2025, né? Então já começa essa preocupação, tudo bem, normal. Agora, a ponto de prejudicar o próprio andamento da Casa Legislativa, da Câmara, né, do Senado, do Congresso. Exato. E da própria economia, aí é uma certa cultura que deve ser criticada e abolida. E eu ouso dizer, Rodrigo, que a galera que fez o que fez essa semana no Congresso Nacional conseguiu seu objetivo. O objetivo daquela galera não era o que eles estavam dizendo. Não era, nós só vamos sair daqui quando o Congresso pautar a anistia. O que havia ali era a necessidade de criação de um fato político. Sim. Era material, era corte para rede social. Que é o que nós estamos vendo hoje. A maioria dos deputados, eu sinceramente, se fosse o presidente do Senado, do Congresso Nacional, algum modo, dizer, olha, você quer saber, a partir de hoje está proibida a produção de material audiovisual dentro das votações. Nós já temos a TV Câmara, temos a TV Senado, tem a TV Senado. que divulga, que transmite ao vivo, inclusive, e os caras ficam fazendo corte para rede social, ficam criando cena para rede social. Teve gente se acorrentando dentro do Congresso. Então, eles conseguiram o objetivo. O objetivo era fazer um aceno a essa base mais radicalizada, que ainda existe. Tem muita gente que concorda com essa pauta. Isso, claro. Então, os caras conseguiram. Tanto que recuaram. Quando viram que a coisa não ia andar de fato, recuaram e posteriormente pediram perdão aos poderes. E para que o ouvinte saiba na prática, por exemplo, estava ali na fila para ser votado a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Houve um atraso. Exatamente. E eu vi o risco disso não se. Então você que está nos ouvindo aí, mas depois né? muito Mas atraso, depois foi aprovado e tipo quase que não vence, quase que não vale para 2026. Então, isso o ouvinte, olha, você aí que ganha 2 salários mínimos, né? Tinha que ser aprovada a isenção do imposto de renda e quase não foi devido a isso. Agora, ali no apagar das luzes, inclusive muitos votaram EAD, né? Isso. A votação, como é que a gente chama? Remota, né? Mas deu certo e foi aprovado. O TRE tá ligeirinho aqui em Alagoas, hein? Eu digo assim porque algumas eleições passadas, a suspeita de ilegalidade, de cota de gênero, de questões irregulares no pleito, elas demoravam tanto a ser analisadas e votadas que muitas vezes o vereador, o prefeito chegava no final do mandato e ainda não tinham passado pelo crivo da justiça eleitoral. Ou passava, mas só chegava a determinação faltando meses, 3, 4 meses para o fim do mandato. Sim. Aconteceu muito por aqui. Mas no começo dessa gestão, que temos agora 25, 26, 27 e 28, já vimos aqui muitos momentos em Alagoas, principalmente, vereadores que perderam o mandato, que tiveram que sair da cadeirinha. Temos aí o caso de prefeita, né? E o último agora acabou de chegar aqui a informação. Tem uma ação de investigação judicial eleitoral que apura a suposta fraude à cota de gênero durante as eleições em Palmeira dos Índios. E tem 2 vereadores aí sendo avaliados que estão nesse processo, uma ação de investigação que é a AIG. Eu vou citar aqui, né? Porque é matéria que está em todos os portais. Aqui. O vereador Gileninho Sampaio, que foi eleito pelo PRD, com mais de 1.600 votos, e o Ronaldo Raimundo, também do mesmo partido. Podem perder suas vagas. Podem. Eu não estou dizendo que vão perder, tá? Podem perder. Por quê? O Ministério Público acatou a ação que envolve o partido PRD e a candidatura à vereadora de Gisele Silva de Moura. O partido é acusado de ter simulado candidaturas femininas fictícias para atender de forma ilícita a exigência legal de que ao menos 30% das candidaturas sejam destinadas a mulheres. O foco principal de investigação é a candidatura dessa cidadã palmeirense, ele que participou da eleição, Gisele Silva de Moura. Caso seja comprovado aí pela Justiça Eleitoral da 10ª Zona de Palmeira dos Índios, que inclusive já realizou audiência no dia 16 para ouvir as alegações finais da defesa, aí de acordo com a promotoria, se for comprovado aí que o nome da Gisele Silva foi usado aí de forma ilegal, aí esses 2 vereadores de Palmeira dos Índios perderão os seus mandatos.
Gireninho Sampaio e o Ronaldo Raimundo. É o TRE que está agindo com rapidez com relação à apuração desses casos aí de suspeita de candidaturas laranjas. Então, eu queria aproveitar, Paulo e Abel e aos ouvintes, né? Eu tive a oportunidade na minha dissertação do mestrado eu sempre trabalhei em partidos políticos, isso na minha graduação e no próprio mestrado, e eu trabalhei, Abel, com fontes, sobretudo, Paulo, do TSE e do TRE, Alagoas, né? Eu trabalhei um período específico, a década de 40 e 50 em Alagoas, um político, Aurélio Viana, que foi um deputado estadual. Você trabalhou esses temas? Eu trabalhei Aurélio Viana, que foi um... Eu já tive aqui um susto, pensei que já tinha trabalhado nos anos 40 e 50, que eu vou dizer aqui, temos aqui... E ele disse que eu sou historiador, né? Mas o Aurélio Viana, ele foi um fundador do Partido Socialista Brasileiro em Alagoas e foi o tema do meu mestrado. Ele foi deputado estadual, deputado federal e senador pela Guanabara, né? O saudoso Aurélio Viana. Mas onde eu quero chegar, Abel, o que ficou impressionado, a gente fala hoje, mas analisando os boletins da época, mesmo com tanta dificuldade, eu me admirei com o trabalho do TRE e do TSE já naquela época. Porque assim, os boletins eram diários, toda a questão de filiação, toda a questão de tirar o título. Então, eu trabalhei com esse documento através do Diário Oficial do Estado e lá no finalzinho, toda vez tinha os boletins do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a comunicação, então você tinha um trabalho, era bem interessante ver a seriedade, Abel, desses desembargadores, dos juízes, dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, isso eu passei a ter uma maior admiração, porque a gente fala, já tá rápido, mas e você acaba vendo a importância de ter um Tribunal Regional Eleitoral, entendeu? Para fiscalizar eleições, né, Abel? Sim. Porque em outros países, que se deixe claro, por exemplo, nos Estados Unidos você não vai ter um tribunal específico não. Exatamente. Aqui no Brasil você tem o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. Porque hoje não dá tempo, senão eu ia falar aqui, Abel conhece, lembra da história de uma Kombi cheia de urnas eletrônicas que foi encontrada no Canavial na eleição de 1990 em Alagoas. Oxe, 90? Urna? Tá. Você falou eletrônica. Eletrônica não. Física. A urna física. Aquela do pacote. Aquela, que chama? Uma capanga, não? Aquela da cédula, que era pra depor a cédula. Não foi a eletrônica. Você falou eletrônica, 90, porque... Urnas de lona, os votos impressos. Agora ali também, meu amigo. Aí alguém era governador, acordou sem ser governador, e uma Kombi cheia de urna queimada. E aí para o nosso ouvinte, eu lembro, e pode me corrigir, mas acredito que a urna eletrônica passou a ser utilizada a partir do ano 2000 no Brasil, em eleições, né? Agora, convenhamos, antes não era moleza não. E lembrando, né, quando tinha eleição em Arapiraca, eu escutava para o Paulo, a contagem era feita... Sim, a contagem era na ABB, não era isso? Era. Levava dias, bicho. Dias e dias. Pra descobrir que bexiga era aquilo que alguém tinha escrito ali. Sim. Vamos lá, 1h42, esse é o Encontro de Debates. A gente volta já pro último bloco. Segura aí. Encontros e Debates. Líder FM, a emoção do esporte. Cidade é preta e branca. Sábado tem Asa e Ferroviário. Às 17 horas, no Coaraci. Vamos fazer a festa na arquibancada e jogar juntos pela vitória. Asa. Líder FM, a emoção do esporte. Você já ouviu falar na brita granítica, atestada por pesquisadores e pelos órgãos competentes, CREA e ABCP. A brita granítica é a mais indicada na construção civil, com elevada resistência, baixa absorção, proporciona economia de água e cimento, evita corrosão nas estruturas em aço e não possui reatividade química. Brita granítica é com a Triunfo Pedras. Telefone 82 30 76 0077. Entregamos a partir de 2 metros em Arapiraca. Triunfo Pedras. Juntos somos mais fortes. Direto de Brasília, você por dentro do trabalho do deputado federal Daniel Barbosa. Direto de Brasília. O deputado federal Daniel Barbosa tem atuado para fortalecer o turismo de negócios em Alagoas. Por meio da destinação de emendas, o deputado é o responsável por viabilizar a construção do Centro de Convenções de Arapiraca, que terá a capacidade de atender toda a região agreste e também o sertão. Com 15 mil metros quadrados de área, o espaço contará com salas de exposição, auditórios, estantes e um moderno teatro com capacidade para 1.200 pessoas, além de abrigar eventos educacionais, culturais e empresariais.
Daniel Barbosa segue firme em Brasília, trabalhando e garantindo recursos para Arapiraca e toda a região. Você ouviu direto de Brasília. Aos domingos, Alto Astral, diversão, sorteio de brindes e muita música. A participação do ouvinte. Programa César Shalom Show. Fala, galera, eu sou César Shalom. Eu agora também sou líder. Todo domingo, do meio-dia às 15 horas. Espero você. Encontros e debates. Encontros e debates com Paulo Marcelo Tavares. Na reta final, 1h45, aqui no Encontros de Debate desta sexta-feira. E amanhã, hein? Amanhã tem asa gigante em campo, hein? Estaremos lá. Vamos torcer aí. Bom, uma operação nacional contra o feminicídio e violência prendeu mais de 300 pessoas ontem em várias partes do Brasil. Desde o início do mês, mais de 2 milhões e meio de vítimas foram atendidas. Isso aqui tem a ver com a Operação Chamar, que é de combate à violência contra a mulher, já contabiliza 387 prisões de autores de feminicídio e violência contra a mulher, ou violência doméstica. Entre o dia 1º de agosto, quando teve início a ação, até ontem à noite. Mais de 2.500 vítimas foram atendidas, 314 medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Abel e Rodrigo, há um tempão que tá aí, né? A Lei Maria da Penha. 19 anos. Muita coisa mudou. As denúncias principalmente aumentaram. Isso sim é um ponto positivo. Isso. Porque os canais estão aí abertos, o 190, o 180, o WhatsApp também disponível aí. A gente tem visto também, surpreendentemente, aparecerem mais denúncias. Isso. Mais mulheres, digamos assim, com coragem de denunciar os seus companheiros, amantes, maridos, enfim, até próprios filhos, né? Sim. Mas assim, os casos de violência também continuam a assustar. Ou estão sendo notificados, agora com mais frequência, por conta das denúncias, e aí mostram a realidade do Brasil, ou então há uma desenfreada aí em cada vez mais a gente noticiar, trazer aqui esse foco de notícia, lamentavelmente, ao nosso público. Ô Paulo, eu quero destacar um aspecto muito positivo dessas ações, que é um programa criado pelo governo do estado chamado Agosto Lilás. É um programa que veio aí fortalecer uma campanha que era feita até o ano passado de conscientização, sensibilização, parceria com órgãos públicos, celeridade, como você citou aí, na deflagração de medidas protetivas, facilitando denúncias, criando espaços de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência nas suas mais variadas formas. Alagoas, ela torna-se referência no Brasil com esse programa, que é um programa que foi de fato institucionalizado. Até então era uma campanha, uma campanha nacional, o Agosto Lilás, porém ela tornou-se de fato uma política pública aqui no estado. E aí você revela um aspecto importante. A gente tem uma lei que é uma das melhores do mundo em se tratando de combate à violência de gênero. Essa lei, ela abrange violências em várias áreas, ela sai apenas da perspectiva da violência física e ela vai, por exemplo, até a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica. Isso. Então você tem uma amplitude de ações dentro da Lei Maria da Penha e que, como você muito bem disse, Paulo, revela um aspecto importante. Nós não temos um arrefecimento da violência contra a mulher nos últimos anos no Brasil, Ela, infelizmente, os gráficos continuam subindo, infelizmente, as condenações, elas acabam não surtindo o efeito de reduzir os gráficos. É importante que se avance, claro, ninguém está aqui dizendo que tem que parar, não é esse o caminho, mas eu acho que a gente precisa olhar para uma outra ponta. A gente precisa sim continuar fazendo um trabalho
preventivo, né? Preventivo, de punir quem já agrediu, sim, mas também preventivo. A gente tem que olhar para a prevenção. Eu lembro em outro programa anterior que você tinha falado nisso, Abel, né? Trabalho, porque a gente tinha tocado, é estrutural, né? A lei é importantíssima, tem que continuar e tem que endurecer, tem que fiscalizar. A gente viu, né? Quem não se chocou com aquele último caso daquele indivíduo lá de Natal, né? Que espancou a namorada com 60 socos, né? Dentro de um elevador, as imagens ali chocantes, né? Óbvio, e ali porque foi filmado, né? Foi dentro de um elevador. Então imagine o que ocorre por aí. Então a lei deve permanecer, são 19 anos, que venham mais 20, 30, 40, 50, a Lei Maria da Penha. No entanto, a gente sabe que essa questão do machismo, do patriarcalismo, de muitos entenderem que a mulher não tem sua autonomia, principalmente, né, Abel? Da violência cotidiana, ou num pós-relacionamento, de que não se conformam e por aí. Então, é dessa forma, né? Eu acho que começa lá na pré-escola, né? Nos primeiros anos, ensinando ao indivíduo, ao menino, né? Dessa coisa de que mulher não é objeto, de que mulher não é um bem, né? Uma propriedade, mas as mulheres, né, são livres, as mulheres são autônomas, elas têm os seus direitos escolhidos e suas liberdades. Então, é isso. Além da punição, deve endurecer, deve haver mais um trabalho de educação e prevenção. E aí você citou esse Agosto Lilás aí, que parece ser bem interessante. Tem que alertar mesmo. É uma lei severa que pune muito mais, assim, em algumas anedotas, em curiosidades, assim, conversas soltas, algumas pessoas dizem assim: olha, se for pego na Maria da Penha, vai preso. Sim. Isso em detrimento de outras tantas leis do Brasil que não são cumpridas, são aberrações. Sim. Por exemplo, não se tem não se tem uma punição tão severa como a Lei da Maria da Penha em relação aos crimes de trânsito. Cidadão que dirige embriagado, que atropela e mata. É aquela que condenado no Brasil, quantos tem? Talvez nenhum. Entendeu? Já a Lei Maria da Penha assim, e a como falta de pagamento da pensão alimentícia, o cidadão sabe que vai pra cadeia. Isso. Conta disso. Não é porque sabe. Por que algumas leis são cumpridas, como está lá no regimento, no código, determina a própria lei? A por conta da elaboração da própria lei, né? Aí são os legisladores, a forma como são brechas. E há um abismo na Lei Maria da Penha, que é por muitas vezes, claro que não é a regra geral, mas em muitas situações você tem o lance da dependência financeira. Então, por exemplo, por isso que ações como o Agosto Lilás, eles vêm, por exemplo, criando lugares, criando casas de acolhimento, fazendo parcerias com órgãos de formação profissional, para que essa mulher de fato tenha uma possibilidade de se desligar desse violentador a partir de suas próprias condições financeiras. Repito, não é a regra geral. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela é amplamente democrática, ela atinge vários setores sociais, ela atinge formações acadêmicas, mulheres policiais, militares são vítimas de violência doméstica, juízas, assédios, advogadas, professoras, médicas, empregadas domésticas, jornalistas. Então a gente tem de fato uma amplitude extremamente problemática, e por isso que eu estou dizendo, enquanto a gente não começar a tratar do problema lá na base, enquanto a gente não começar a ensinar lá na base, é isso que eu digo, que a violência contra a mulher, ela tem que ser combatida numa perspectiva de educação, e não só de punição, a gente não vai sair do canto. Essa semana, por exemplo, viralizou aí um vídeo de um cidadão numa audiência, e aí o cara não só peitou o juiz, ameaçou o juiz. Eu vi. Disse que iria mandar matar, ele já tinha matado a companheira. Isso, e queria mandar matar a irmã da companheira. A irmã dela. E aí o juiz, atônito diante da situação, mandou tirá-lo da sala da audiência, depois pediu para retomá-lo, para ler a sentença diante dele, mas diante da insistência, da agressividade das palavras, o juiz até proferiu uma frase muito curiosa. Ele disse que ele ficava preocupado como é que o mundo criou uma criatura como aquela. Foi isso. Então, assim, o cara tava ali pegando mais de quase 20 anos de cadeia e dizendo que não, tava tudo certo, era isso mesmo, e que tinha feito pouco. Então, assim, é difícil você combater só na base da lei. A gente precisa começar a olhar para a futura geração.
Muito bem, 1h54 aqui, Encontros e Debates. Vamos aqui para relaxar, no finalzinho quase, antes das dicas de livro e de cinema, falar aqui que se tornou um fenômeno no Brasil, desde a sua criação lá em 96, a Mega Sena. Muito mais do que simples uma loteria no Brasil. Um fenômeno cultural, une milhões de brasileiros em torno do sonho comum de mudar de vida. Diga assim, fenômeno, porque quantas e quantas loterias a própria Caixa Econômica criou, o governo federal, para que o cidadão saia de casa, vá na casa lotérica, hoje muito mais fácil aí com os aplicativos, faça a sua fezinha. Essa normal, registrada, paga imposto, desconta lá os dividendos e que vez ou outra fica acumulando sem a gente saber o que está acontecendo, mas alguém acaba, uma vez na vida, sai aí uma premiação. Só que outras loterias tiveram altos e baixos, Loto Fácil, Loto Simples, Loto Quina, Mega Quina, não sei o que lá. Mas a Mega Sena, essa continua levando uma avalanche de apostadores, tanto nas lotéricas ou casas afiliadas, como também aquelas pessoas que fazem aposta online aí. É uma história de sucesso que foi estabilizado lá durante o plano pós-real. O professor sabe da história. Real e aí 94. começou essa modalidade lotérica que rapidamente se transformou em uma tradição nacional. Antes dela, era a própria Loteria Federal, que era normalmente confundida com o Jogo do Bicho. Também os bilhetinhos tinham os desenhos, né, relativos aí aos animais, conforme hoje o Jogo do Bicho aí também outras loterias. E mais que números também tem ritual, tem gente que vai lá e aposta. É o sonho, a placa do carro, né? A placa do carro do vizinho, e datas curiosas e coisas. Já apostou na Mega Sena? Já sim, inclusive. Ganhou o que na sua vida até hoje? A estrada pra andar. A estrada. Continue apostando. Não, inclusive, você sabe qual é o meu medo? O meu medo, aí tá lá, não, é aquele número lá. Né? Por exemplo, eu apostei na outra vez que acumulou e os joguinhos estão lá na minha sala, tá perto da TV. O meu medo, ou você passa a ter isso, não jogar e aquele número sair. Esse é o meu medo. Acho que eu vou jogar no lixo aquele de papelar. Mas alertando aí, é interessante. Aqui tá acumulado, vai a 9 milhões aí. Não. Porque saiu o prêmio dessa semana, 100 milhões. A de amanhã, 9 milhões. Então, aí foi uma apostador agora, só que ganhou. Eu sempre gostei, teve uma época que eu gostava da loteria esportiva. Sempre gostava. Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Que é bem interessante. Se fosse essa semana, você teria perdido, porque você teria apostado do São Paulo. Não, e foi um desastre total. Não. Porque assim, loteria esportiva. A loteria esportiva eu sempre gostei. Você perderia porque você ia apostar no São Paulo. Peraí. Tem que ser racional. Ia apostar no Bahia. Não, apesar de eu ser São Paulino. O Jacques perderia porque ia apostar no Flamengo. Ali a quarta-feira ali foi a quarta-feira ingrata? Das bruxas, né? Porque o Palmeiras, né? Acabou também perdendo pro Corinthians. Me desculpe que a ausência também teria perdido. O favorito era o Palmeiras, né? O São Paulo era favorito também, né? Assim como o Flamengo. Mas a loteria esportiva, quando eu jogo, e é boa, eu vou voltar, vou bem lembrado. Você tem que analisar um bolão, né? Que ela é interessante, porque você tem que acertar os 14. Não é acertar o placar. Se é empate e quem é o vencedor. Não, 14, 13 não? 14, são 14. Depois mudou, foi? 14. Quando começou eram 13, eu lembro que eram 13. Isso, perfeitamente. 14. 13 você vai ganhar alguma coisinha. Mas aí a Mega Sena porque eu acredito que a Mega Sena, esse fenômeno cultural, sobretudo pela premiação. Porque geralmente a premiação sempre ela é o maior de todas da loteria. Tem algumas edições específicas, do São João, a da virada lá, a Mega da virada. Então, assim, o que atrai, por exemplo, eu mal jogo, mas semana passada, quando aí tinha lá 100 milhões, aí você já fica fazendo até plano, né? Fazendo conta. Mas se não jogar, não ganha. Então, professor Abel, diga lá. A Mega Sena, ela vem na esteira da fé. Muita fé. Que o brasileiro tem, naquele sonho de quem é que eu vou fazer, quem é que eu vou ajudar. Eu lembro de o meu sogro, durante muito tempo da vida. Há quem pensa assim, se eu ganhar, tem uma turma ali que eu não vou ajudar de jeito nenhum. Exatamente. O meu sogro, durante muito tempo da vida. Mesmo ganhando, aquele ali eu não vou ajudar de jeito nenhum. Haverá sinais, né? Colocou todas as fichas dele de organização da vida em ganhar na loteria, o que nunca aconteceu. E teve uma situação muito engraçada, que inclusive gerou uma briga dele com a esposa, com a minha sogra, que ele chegou em casa brabo, virado na gota. Rapaz, eu joguei na loteria, todos os números que eu joguei deu o vizinho. Aí ela disse, não tem problema, meu filho, da próxima vez você joga o vizinho, quem sabe dá. Então, assim,
o lance da loteria é isso, né? Você atirar no escuro me perdoem aqui os contrários, mas eu acho que é um tipo de jogo mais seguro, né? Pela amplitude, pela própria... uma loteria federal, por você ter um lance mais de aposta física, tem que ir à lotérica. Hoje em dia, né? Apesar de ter as apostas virtuais, mas o lance de ir à loteria, ir à casa lotérica ainda é uma coisa interessante. Cultural, costumeira, né? Cultural, né? Geralmente os idosos ali. Muito bem, o programa está encerrando. Eu tenho aqui a dica de filme para você no final de semana. Dia dos Pais, tá chegando também aí. A todos os parabéns, muito abraço, pé saúde. É o filme Atena, que é estrelado um filme nacional, muito bem feito. Como todos os últimos filmes do Brasil, realmente estão fantásticos. Mel Lisboa e Thiago Fragoso. No filme, a mulher resolve transformar a sua dor em uma luta poderosa e ela é atingida emocionalmente pelos traumas causados pelos abusos de seu pai na infância. Ela se une então a Helena, que é uma outra sobrevivente, para combater a violência contra mulheres. Unidas, elas se juntam a outro grupo considerado um tribunal clandestino para punir os agressores. No entanto, o caso é descoberto por Carlos, um repórter investigativo que passa a acompanhar de perto as atividades. Quando Atena descobre o paradeiro do próprio pai, que torturava ela na infância, aí o bicho pega. O senso de justiça cai por terra. E aí o coração é dominado pelo sentimento de vingança. Vale a pena, ao lado de Carlos, ela terá que lidar com seus valores morais. Também é o filme Atena, tá em cartaz aí, no Cinecista e no shopping também. Dica de leitura pra fechar? Eu vou fazer 2 dicas aqui, né? Eu comecei a ler Crime e Castigo do Dostoiévski, nunca tinha lido, né? E tô gostando, já tô ali na metade, então... Agora, filme, eu assisti essa semana o Gladiador 2, Abel. Achei muito interessante. O Pedro Pascal, né? E com o Denzel Washington. Muito bom. Muitos efeitos especiais, mas a gente que gosta de antiguidade, eu particularmente Roma Antiga, quem gosta de Roma Antiga, o Gladiador 2, vale a pena assistir. Muito bem. É aquele da espada grande? Espada, lança, escudo. Abel, eu vou deixar como dica O Alienista. Um livro... Machado de Assis, que retrata as questões de saúde mental no Brasil. Loucura. Obrigado. Bom final de semana. Valeu. Obrigado, Jackson Tigre, Gleu, a todos um forte abraço. Amanhã, 9 da manhã, tem o nosso musical, né? Clássicos da Líder. Amanhã tem Los Hermanos. Tchau, bom fim de semana. Você acabou de ouvir Encontros e Debates. Encontros e Debates com Paulo Marcelo Tavares. Caminho mais rápido até o Detran Alagoas. O melhor caminho é detran.al.gov.br. Agora de cara nova, muito mais moderno e intuitivo. Esse é o único endereço online para ter acesso a mais de 60 serviços digitais e emitir os boletos que não chegam mais na sua casa. E na dúvida, nossa assistente virtual, Alice, te ajuda. Fuja dos golpes e fique regularizado. detran.al.gov.br. Esse caminho é tão bom.